Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na nossa querida igreja em Rio Largo. Igreja que nós conhecemos desde o começo da nossa fé, quando ali em Palmeira dos Índios, aceitei a Cristo como meu Salvador. Já passei a conhecer os irmãos aqui de Rio Largo. Havia um intercâmbio dos jovens, eram poucos. Não havia muitos jovens como hoje. Mas os poucos que tinham no estado eram irmanados. Havia tráfego de visitas. Os de Arapiraca iam para Palmeira, os de Palmeira para Arapiraca, de Rio Largo para Palmeira, e assim de Palmeira para Rio Largo. E o nome de Deus continua sendo glorificado. Prazer de estar aqui com o pastor Arnóbio, irmã Antônia, servos de Deus que nós temos um carinho, uma estima muito grande. E estamos aqui com os obreiros do Senhor. Sem Deus, tudo isso aqui é impossível. E sem os obreiros seria muito difícil. Mas com a graça de Deus e a cooperação de vocês, a bandeira ensanguentada do Calvário está sendo levantada em Rio Largo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Vamos abrir também em São Lucas, o evangelista. Uma palavra de Deus que está no meu coração, e com a ajuda dele eu quero trazer uma mensagem para vocês, se ele me conceder a graça. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28 até o versículo 36. Há um boato, não sei se é verdade, que a igreja que lê mais bonito aqui na região é a de Rio Largo. É boato ou é verdade? Então vamos tirar a prova. Se lê um na frente e outro atrás, é boato. Agora, se todo mundo lê alto e em bom som igual, não é boato, é verdade. Glória a Deus. Amém. Quando o pregador é muito fervoroso, ele fica com o microfone na mão. Mas, não, eu quero do pedestal mesmo. Tá bom. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo, e os 28, e os irmãos lerão o 29. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar, todos. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 homens, e eram Moisés e Elias, Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele, todos. E aconteceu que, quando
quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E todos dizem amém. E mais uma vez, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer o carinho do pastor e convidar-nos para um evento de tão grande envergadura. Nós reconhecemos que o evento exige um pregador à altura do evento. E nós somos pastores de igreja, e nem sempre é fácil para nós ministrarmos em eventos deste jaez. Mas se vocês orarem, Deus vai mandar a revelação da sua palavra. Meus amados irmãos, nós lemos a palavra de Deus a respeito da transfiguração de Jesus. O que é transfigurar? Transfigurar é mudar de figura, é passar de uma aparência para outra aparência. Glória a Deus. Os irmãos sabem que Jesus, ele já existia antes de vir à terra. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. A Bíblia diz que ele é o primeiro e a Bíblia diz que ele é o último. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, é a palavra. E Jesus já estava com Deus desde toda a eternidade. Mas para salvar o homem, para vir à terra e efetuar a nossa salvação, a Bíblia diz em João 1:14, e o verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. O verbo desceu do céu por obra e graça do Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele se fez carne, ele foi trazido pelo Espírito Santo, e ele foi colocado no ventre de uma virgem, e ali ele se fez homem, e ali aconteceu um mistério. Ele era 100% Deus, mas ao mesmo tempo ele era 100% homem. Por isso que a doutrina cristã, ela diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Glória a Deus. Ele assumiu essa carne, ele assumiu essa natureza humana. Deus assumiu a natureza humana e nunca mais vai se livrar dela. Aleluia. Jesus continua sendo Deus e Jesus continua sendo homem, porque ele ressuscitou, mas ele não se desfez do corpo.
A Bíblia diz que depois dele ressuscitado, ele apareceu e ele disse: apalpai-me. Ele disse: eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, depois de ressuscitado, ele disse a Tomé: Tomé, mete aqui o teu dedo no sinal do cravo e mete a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas sejas crente. Então Jesus ressuscitou com o corpo e ele foi para o céu com este corpo, Deus e homem. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus continua com a natureza divina e continua também com a natureza humana. Glória a Deus. Mas quando ele veio aqui para a terra, a natureza divina se ocultou. A natureza divina, ela não deixou de existir. Ele continuou sendo Deus, mas a natureza divina ficou oculta dentro da carne. A carne de Jesus impedia que a natureza divina fosse revelada. A carne de Jesus era como se fosse uma casca, aleluia, como se dentro tivesse algo escondido. A natureza humana ficou por fora e a natureza divina ficou por dentro. De maneira que quem olhava para Jesus não entendia que ele era Deus. Você vê que os judeus não aceitaram, porque olhava para Jesus, só via o quê? Eles viam o Jesus Deus ou eles viam o Jesus homem? Eles viam o Jesus homem. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles não viam Jesus Deus. Eles só viam Jesus homem, porque a natureza divina estava oculta. A natureza divina estava dentro de um véu chamado carne. Louvado seja Deus. Para crer que Jesus era Deus, era preciso uma revelação. Vocês estão lembrados de São Pedro, quando Jesus disse: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram, uns dizem que és Elias, e outros dizem que és Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro saltou na frente, e Pedro fez uma solene declaração. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne, nem o sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Por que Jesus disse que foi o Pai que revelou? Porque por fora só se via carne, por fora só se via um homem. Para entender que Jesus era Deus, era preciso uma revelação de Deus. Era preciso que Deus abrisse a mente. Era preciso que Deus abrisse o entendimento para que eles entendessem que Jesus era Deus. Aleluia. E agora, meus irmãos, Jesus leva 3 discípulos para o monte. Glória a Deus. Jesus leva 3. Ele leva Pedro, ele leva Tiago, e o outro, me ajudem por favor, ele leva João. Todo mundo é crente, todo mundo é obreiro, todo mundo é servo de Deus, mas eu quero dizer que nem todo crente tem intimidade com Deus. Existe crente mais achegado, existe crente mais próximo, existe crente que tem revelação que os outros não têm. Aleluia!
Tem crente que tem mais intimidade com Deus do que outros. Bendito seja Deus. Você vê que os 9 apóstolos, eles ficaram embaixo. Os 9 apóstolos, eles ficaram no pé do monte. Mas só subiu Pedro, Tiago e João. E eu quero ver a mão de quem deseja ser Pedro, de quem deseja ser Tiago e de quem deseja ser João. Aleluia. Nós somos convidados a subir ao monte. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia. Por que Jesus subiu ao monte? Porque lá no monte, Jesus ia romper a casca da carne. Lá no monte, Jesus ia rasgar o véu da carne e iria mostrar. Jesus iria rasgar o véu da carne e iria mostrar a divindade. A divindade de Jesus, ela iria sair. A divindade de Jesus, ela iria aflorar. A divindade que estava dentro iria passar a ser visível no rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, os 9 não viram. Mateus não viu. Bartolomeu não viu. Filipe não viu. Tiago menor não viu. Judas Iscariotes não viu. Porque o segredo era para Pedro, para Tiago e para João. E nesta noite Deus quer nos levar ao monte. Nesta noite Deus quer nos levar ao monte da transfiguração. Nesta noite Deus quer mostrar coisa para nós que Ele não mostra a todo mundo. Nesta noite Deus quer revelar para nós o que Ele não revela a todo mundo. Você precisa ser um crente que sobe o monte. Você precisa ser um crente que não fica embaixo. Vocês estão lembrados quando Abraão foi para o monte? Estão lembrados? Quando ele foi para o monte Moriá, a Bíblia diz que ele deixou embaixo os servos com o jumento. Alguém já leu essa passagem? A Bíblia diz que ficou embaixo os servos com o jumento. Quem quer ficar com o jumento embaixo, diga amém. Graças a Deus está todo mundo acordado. Ninguém quer ficar com o jumento embaixo, mas nós queremos subir ao monte da transfiguração. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, que antes disso, Jesus passou 8 dias sem fazer nada. Vamos ver, eu pediria que o pastor Olímpio lesse, São Lucas 9:27. Tem uma revelação de Deus para nós. São Lucas 9:27. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Irmãos, é a única vez que no ministério de Jesus, Jesus fica em silêncio. A Bíblia diz que Jesus, ele vivia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele vivia pregando, ele vivia ensinando, ele vivia curando, ele vivia expulsando demônio. A Bíblia diz que Jesus não parava. A única vez que Jesus parou foi essa vez. Passou dos 3 anos e meio de ministério. Dos 3 anos e meio que ele passou no ministério terreno, ele viveu 33 anos e meio. Mas 3 anos e meio foi de ministério. E em todo o seu ministério, a única vez que Jesus parou foi esta semana. Jesus passou uma semana parado. Ele passou uma semana sem curar. Ele passou uma semana sem expulsar demônio.
Ele passou uma semana sem ressuscitar mortos. Ele passou uma semana sem ensinar. Ele passou uma semana sem pregar. A Bíblia diz que ele passou quase 8 dias em silêncio. Ele passou quase 8 dias sem fazer nada. E eu trago uma palavra de Deus para a igreja. Se você vê Jesus parado, tem crente dizendo, Jesus está parado. Tem crente dizendo, Jesus não está trabalhando. Tem crente dizendo, Jesus não está operando mais como ele operava. Mas eu quero dizer que quando Jesus dá um paradeiro, é porque tem coisa grande para realizar quando ele voltar a fazer a obra. Aleluia. Quase 8 dias. Jesus não pregou, Jesus não ensinou, Jesus não curou, Jesus não expulsou demônio, Jesus não fez maravilha. Mas tem um hino que as cantoras cantam, que diz que quando ele está em silêncio, é porque está trabalhando. Fique tranquilo, daqui a pouco o céu vai se abrir na sua vida. Daqui a pouco o céu vai se abrir na sua casa. Daqui a pouco o céu vai se abrir no seu ministério. Daqui a pouco o céu vai se abrir na sua congregação. Daqui a pouco o céu vai se abrir. Porque quando Jesus fica em silêncio, é porque tem uma obra grande para realizar. Glória a Deus. Eu quero que a igreja me responda. Quantos dias Jesus passou parado? Me ajudem. Quantos dias Jesus passou parado? Quase 8 dias. Quase 8 dias. É porque ele ia manifestar a sua glória. É porque ele ia manifestar a sua graça. É porque ele ia manifestar o seu poder. É porque ele ia manifestar a sua glória. É como o mar. Os irmãos sabem que quando o mar recua, quem é pescador ou quem tem conhecimento de praia sabe que quando o mar recua é porque ele vem com mais força. Quando o mar recuar, saia de perto. Quando o mar recuar, saia da frente. Quando o mar recuar, corra, porque a onda grande do mar, ela virá com muita força e com muito poder. Foi o que aconteceu ali. Vamos ver Apocalipse capítulo 8. Mostrando que quando Jesus demora, é porque ele tem coisa grande para fazer. Vamos ver Apocalipse capítulo 8, versículo 1, em nome do Senhor Jesus. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase o que, irmãos? Meia hora. Meus irmãos, meia hora de silêncio no céu é uma eternidade. Meia hora de silêncio. Eu creio que os anjos ficaram em agonia. Eu creio que os arcanjos ficaram em agonia. Eu creio que os serafins ficaram angustiados. Lá no céu nunca houve silêncio. Lá no céu nunca houve paradeiro. Mas a Bíblia diz que Deus baixou um decreto de meia hora de silêncio no céu. Mas também teve uma coisa. Depois que passou a meia hora de silêncio, eu quero que leia o versículo 5. Depois que passou a meia hora de silêncio, o que foi que aconteceu? Quando Deus fica calado, é porque tem coisa grande para fazer. Quando Deus fica calado, é porque tem mistério grande para revelar. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Aleluia. Depois da meia hora de silêncio, depois da meia hora de silêncio no céu, a Bíblia diz que o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e houve depois trovões, e houve depois relâmpago, e houve depois terremoto. Eu vim dizer para a igreja de Rio Largo que aguarde as vozes do céu, aguarde os terremotos do céu, aguarde a glória de Deus, porque quando Deus fica em silêncio, é porque está trabalhando. Quem dá glória para Jesus Cristo na noite deste dia? Aleluia,
Aleluia! Meus amados irmãos, Jesus subiu ao monte. Jesus levou consigo a quem? Eu gostaria de ouvir o feedback da igreja. Jesus levou 3 apóstolos. Quais foram os 3 apóstolos que Jesus levou? Pedro, Tiago e João. Aleluia! Pedro, Tiago e João. Meus amados irmãos, Jesus levou a um alto monte. Glória a Deus. Só vê mistério, só vê revelação, só vê a glória de Deus, só vê coisas grandes de Deus quem deixa a terra, quem deixa o baixio. Meus irmãos, não quer dizer que você deve subir literalmente ao monte, não quer dizer que você precisa ir para uma serra, não quer dizer que você precisa ir para uma montanha para orar, para buscar Deus. Eu quero dizer que ir para o monte significa uma vida espiritual elevada. O crente que sobe ao monte é o crente que lê Bíblia. O crente que sobe ao monte é o crente que jejuma. O crente que sobe ao monte é o crente que dedica horas à oração. O crente que sobe ao monte é o crente que se aproxima de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O apóstolo São Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido senhor, minha querida senhora, meu querido obreiro, meu querido e minha querida novo convertido e nova convertida, você pode estar aqui nessa cadeira, você pode estar sentado nessa cadeira, o seu físico, mas espiritualmente você pode estar no monte. Você pode estar dirigindo o seu carro fisicamente, mas espiritualmente você pode estar no monte. Você pode estar lavando prato na pia fisicamente, mas espiritualmente você pode estar no monte. Você pode estar na faculdade, você pode estar no colégio fisicamente, mas espiritualmente você pode estar no monte. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está nos convidando para o monte. Nesse ano de 2023 é tempo de subir ao monte. Se você nunca mais leu a Bíblia, faça um propósito com Deus de ler a Bíblia diariamente. Se você ler um capítulo da Bíblia, se você ler 2 capítulos da Bíblia por dia, você está subindo ao monte. Se você tirar 1 hora de oração por dia, você está subindo ao monte. Se você escutar música genuinamente evangélica, se você escutar sermão genuinamente evangélico, você está subindo ao monte. Louvado seja Deus. A Bíblia fala de um homem que não quis subir ao monte. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um homem na Bíblia que não quis subir ao monte. Glória a Deus. Talvez você diga: pastor, quem é esse homem que não quis subir ao monte? E eu quero dizer a vocês que o homem que não quis subir ao monte foi o nosso irmão Ló. Vamos ver na Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 19 e o versículo 18. Deus disse: Ló, sobe para o monte, mas ele não quis subir para o monte. No livro de Gênesis, capítulo 19 e versículo 18, por favor. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Leia o anterior, por favor. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Aleluia. Vocês estão lembrados de Ló? Deus disse: Ló, quando Ló saiu de Sodoma, Deus disse: Ló, escapa lá para o monte, não pare em toda esta campina, não olhe para trás de ti, e vá para a montanha, vá para o monte. E Ló disse: Senhor,
deixe eu ficar por aqui mesmo, deixe eu ficar aqui embaixo, porque se eu subir o monte, esse mal me pegará, o fogo vai me pegar, o enxofre vai me pegar. Senhor, deixa eu ficar aqui embaixo, deixa eu ir para Zoar. Não é Zoar uma cidade pequena, Senhor, deixe eu ir para Zoar. Meus amados irmãos, e Deus disse: eu estou mandando você ir para o monte, mas você não quer ir para o monte, você quer ir para Zoar, então fique em Zoar. O meu propósito com você é que você suba ao monte, mas você não quer ir. E a Bíblia diz que ele disse: assim não, Senhor, deixa eu ficar aqui embaixo, deixa eu ficar numa cidadezinha pequena chamada Zoar. Meus amados irmãos, nós estamos numa época de que crente quer sair de Sodoma, quer escapar do juízo, quer escapar da condenação, mas não quer subir ao monte. Ele quer ficar embaixo, ele quer ficar em Zoar. Mas, irmão, eu tenho uma notícia para dar a você. Você sabe o que foi que Ló achou em Zoar? A Bíblia diz que depois ele foi para Zoar, e depois da catástrofe ele foi para uma caverna. Mas sabe o que foi que ele levou de Zoar? O que foi que ele pegou em Zoar? A Bíblia diz que ele pegou uma garrafa de vinho, ele levou um cantil de vinho para a montanha, para a caverna. E sabe o que foi que aconteceu? As filhas dele pegaram aquele cântaro de vinho. Se ele tivesse ido para o monte, ele teria escapado. Se ele tivesse ido para o monte, ele não tinha arrumado aquele cântaro de vinho. Aquele cântaro de vinho ele achou em Zoar, ele achou embaixo. E as filhas dele o embriagaram, as filhas dele o embebedaram e se prostituíram com o pai, e geraram duas raças ruins, geraram os amonitas e geraram os moabitas. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Você não vai para Zoar, você vai subir para o monte. Eu quero ver a mão de quem quer subir a montanha de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Zoar quer dizer pequena. Ele disse: Senhor, eu quero ir para Zoar. Não é ela pequena. Aleluia. Sabe o que é que acontece, irmão? Esses crentes que dizem: tem nada não, isso é coisinha pequena. Aleluia. Isso é coisa boba. Deixa eu aqui em Zoar, eu já saí de Sodoma. Mas, irmão, a Bíblia diz que um abismo, eu gostaria de ouvir a voz da igreja: um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo, chama outro abismo, irmão. Deus não quer você embaixo, Deus quer você na montanha. Deus quer você numa posição elevada. Deus quer você nas regiões celestiais. Oh, glória seja dada o nome de Jesus. Deus não quer que nós fiquemos embaixo, porque Ele quer revelar sua glória, Ele quer revelar sua majestade, Ele quer revelar o seu poder, Ele quer lhe revelar segredos. E se você ficar embaixo, você não vai ver. Se você ficar embaixo, você não vai enxergar. Se você ficar embaixo, você vai arrumar garrafa de vinho. Mas nesta noite, Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando os novos convertidos para subirem a montanha espiritual. Aleluia, aleluia. Pastor Oswaldo, por que Jesus levou aqueles 3 apóstolos? Os irmãos sabem, quando Paulo se converteu, Paulo chamou esses 3 apóstolos, lá na carta aos Gálatas, ele chamou Pedro, ele chamou Tiago e ele chamou João de colunas da igreja. Lá na carta aos Gálatas, Paulo disse que foi a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele encontrou as 3 colunas da igreja. Quem eram as 3 colunas que Paulo se referiu quando escreveu a carta aos Gálatas? Ele disse: eu encontrei Pedro, ele chama de Cefas. Eu encontrei Pedro, eu encontrei Tiago e eu encontrei quem? João. Aleluia. Crente que sobe ao monte e vira coluna. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Quando cai uma casa, qual é a última coisa que cai? Quando há um terremoto que cai uma casa, qual é a última coisa que cai de um edifício? Qual é a última coisa que arreia? Qual é a última coisa que desce? Qual é a igreja? São as colunas. Paulo disse, quando eu cheguei em Jerusalém, eu encontrei 3 colunas. Ele chama de colunas. Ele disse, encontrei Pedro, que ele chama de Cefas, encontrei Tiago, e encontrei quem, meus amados irmãos? João. Crente que fica embaixo não é coluna. É crente, mas não é coluna. Crente que fica na parte inferior, crente carnal, crente que não sobe o monte, crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê Bíblia, crente que não se dedica ao monte, ele não é coluna. Ele é crente, mas não é coluna. Aleluia. Eu quero ver a mão de quem deseja ser coluna aqui nesta noite. Quem deseja ser coluna, dê um glória para Jesus mais forte aqui nesta noite. Aleluia. 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 Glorificado seja o nome de Jesus nesta noite, igreja. Meus amados irmãos, por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? Porque Jesus precisava do testemunho deles. Lá no monte, eles iam ver coisa que ninguém viu. Lá no monte, eles iam ouvir coisas que ninguém ouviu. E isso iria robustecer a fé deles. Eles iriam se tornar fortes como colunas. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque dali a poucos dias, Jesus iria para o Calvário. Dali a poucos dias, Jesus ia ficar na cruz. A Bíblia diz que como uma raiz seca, como uma terra seca, como uma raiz de uma terra seca, lá na cruz, Jesus nem tinha parecer e nem tinha o que, meus amados irmãos? Formosura. Jesus na cruz não teria parecer. Jesus na cruz não teria formosura. Então Jesus, antes disso, Jesus disse, eu vou mostrar minha glória. Porque quando eu ficar sem parecer, quando eu ficar sem formosura, eles já viram a minha glória. E a fé deles não vai ser abalada. A fé deles não vai ser abalada. A fé deles não vai ser abalada. Porque quando eles me virem feio, quando eles me virem sem parecer e sem formosura, eles já viram a minha glória. Irmãos, eu quero ter uma palavra para a igreja neste momento. Eu quero dizer à igreja que chegarão dias feios. Eu quero dizer à igreja que a perseguição à igreja está chegando. Lá em Maceió, vários colégios, vários diretores se negaram a ceder a quadra para que fosse feito o conjoado. E eu vi uma reunião no mês de outubro. Eu vi uma reunião em Brasília de partidos inimigos da religião, de partidos inimigos da igreja, de partidos inimigos do evangelho. Eu assisti online. Levantou-se um e disse, a partir de agora, vamos fazer isso. Eu vi, não foi que me contaram, eu vi. Não vamos ceder nada para evangélico. Vamos colocar barreira. Não vamos dar nada do que eles pedirem. Eu vi numa reunião de partido político inimigo do evangelho, foi me mandado vídeo, não foi que me contaram, eu vi, e agora nós já estamos provando barreira para o evangelho, barreira para a palavra de Deus, obstáculo para a palavra de Deus. A felicidade foi que Deus usou o Gunaberg, usou o deputado, e o deputado e o Gunar foram ao prefeito, e o prefeito de Maceió foi uma bênção, e o prefeito foi quem investiu, e o prefeito foi quem foi lá falar com os diretores, mandou os secretários falar com os diretores, e a porta foi aberta, e Jesus está salvando, e Jesus está curando, e Jesus está batizando.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os dias da terra seca estão chegando. A Bíblia diz que Jesus, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Estão chegando os dias da raiz da terra seca. Estão chegando os dias do calvário da igreja. Estão chegando os dias da perseguição. Estão chegando os dias que nós perderemos a nossa liberdade religiosa. Estão chegando dias difíceis para a igreja, conforme Cristo falou. Mas quem subiu ao monte? Quem foi ao monte e viu Jesus glorificado? Quem foi ao monte e viu Jesus brilhando? Quem foi ao monte e ouviu a voz de Deus? Quem foi ao monte e viu a roupa de Jesus brilhando como a neve? Nada vai abalar a sua fé. Vai se tornar o que, igreja? Vai se tornar o que, igreja? Coluna. Foi fraco, vai se tornar o que, igreja? Coluna. Aleluia. Agora, crente que não subir ao monte, crente que não orar, crente que não tiver experiência com Deus, crente que não viu nada de Deus, crente que não teve experiência com Deus, quando chegar o tempo da terra seca, ele vai perder a fé, ele vai se abalar, ele vai desanimar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas eu profetizo pela Bíblia que nesta igreja a grande maioria não vai perder a fé, a grande maioria não vai perder a confiança em Deus, porque Deus vai nos levar para o monte. E quem sobe ao monte vira o que, igreja? Coluna. Quem sobe ao monte vira o que, igreja? Coluna. Foi fraco, quem sobe ao monte vira o que, igreja? Coluna. Dê um glória para Jesus nessa noite. E o que foi que aconteceu lá em cima do monte? Quem sobe ao monte vê coisa que os outros não veem. Quem sobe ao monte sabe de coisa que os outros não sabem. Quem sobe ao monte recebe revelação que os outros não recebem. Aleluia. 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 Vocês sabem por que é que eu estou aqui hoje? Vocês sabem por que é que eu estou aqui hoje? Porque a minha mocidade foi no monte. Vocês sabem por que é que eu já passei por terremoto, já passei por vento forte, já passei por luta, e você sabe por que é que os obreiros de Deus, eles já passaram por tanta coisa, e por que eles não desistiram, e por que eles não correram, e por que eles não desanimaram? Por quê? Porque eles não abandonaram a fé, porque já subiram ao monte. E lá no monte viram coisas que quem está embaixo não viu. Aleluia. 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 Quem quer subir ao monte glorifica ao Senhor Deus. Foi o que aconteceu, irmãos. São Lucas 9:29, por favor. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Amém. Pastor Arnóbio, a veste de Jesus era uma veste comum. A veste de Jesus, homem, era uma veste de lã. Era uma veste da cor da roupa dos judeus. Era uma veste que todo mundo tinha. Era uma veste normal. Mas quando a divindade saiu,
A veste material foi absorvida, melhor dizendo, ela foi absorvida, a veste material foi absorvida pela veste espiritual. A veste do Jesus homem desapareceu e apareceu a veste do Jesus divino. E o rosto? O rosto do Jesus homem sumiu. Aleluia! Abriu-se o véu da carne, o rosto humano de Jesus foi para dentro e o rosto divino de Jesus apareceu. Aleluia! Quem dá glória ao Jesus divino nesta noite? Quem dá glória ao Jesus divino nesta noite? E o seu rosto brilhou mais do que o sol. Quando na sua força resplandece. Quem é que pode olhar para o sol? Meio-dia. Quem é que pode fitar o sol? Ninguém. Pois o rosto de Jesus ficou mais forte, mais brilhante, do que o sol. Aleluia. Aleluia. E apareceram dois homens. Versículo de número 30, por favor. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Aleluia. Deus disse: Moisés, vá lá, Moisés. Por que Deus mandou Moisés? Porque os 5 livros da lei foram escritos por quem? Os 5 livros do Pentateuco foram escritos por quem? Moisés, vá lá. Porque todos os símbolos, todos os tipos, todas as figuras que você escreveu no Pentateuco apontam para meu filho, apontam para Jesus. E você vai lá testificar que a lei aponta para Cristo. Moisés, desça! Moisés desceu. Deus chega no paraíso e diz: Elias, você representa os profetas. Você vai representando Isaías, você vai representando Jeremias, você vai representando Amós, você vai representando Oséias, você vai representando Daniel, você vai representando Malaquias, você vai representando Zacarias, você vai representando, aleluia, Jonas, você vai representando Naum, Elias, você vai representando os profetas que falaram do meu filho. Lá vem Moisés e lá vem Elias. Fica Moisés de um lado, fica Elias do outro. E quem é que fica no meio? Diga o nome dele. Jesus. Foi fraco, diga o nome dele. Jesus. O lugar dele sempre é no meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Quando Maria e José procuraram Jesus no templo, acharam ele no meio dos doutores. Lá na cruz, ele ficou aonde? No meio. Depois de ressuscitado, ele apareceu no meio. E lá no céu ele está no meio. E aqui na igreja ele está no meio. Então glória para o homem do meio, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aleluia. 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 Agora deixa eu prosseguir um pouquinho mais. Fizeram um culto. Moisés citando a lei. E Elias citando os profetas e Jesus no meio. Aí somente Lucas escreveu o assunto do culto. Mateus não escreveu o assunto. Marcos não escreveu o assunto. Só quem escreveu o assunto daquela conversa, só quem escreveu o assunto daquele culto foi Lucas. Aleluia. Vocês sabem qual era o assunto? Versículo 31, por favor. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Falavam de que, igreja? Da sua morte. Falavam de que, igreja? Da sua morte. Sabe qual era o assunto daquele culto? A morte de Jesus. A salvação. Tem um hino na harpa que diz: és um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador. Calvário. Dê um glória para Jesus bem forte nesta noite. A morte de Jesus na cruz é o assunto principal. Por isso que Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, ele disse: eu, quando fui ter convosco, não me propus pregar outra coisa, a não ser Cristo e este. Igreja que a igreja não promete carro. Igreja que a igreja não promete apartamento. Igreja que a igreja não promete casamento. Igreja que a igreja não promete prosperidade. Igreja que a igreja promete a salvação feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. 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 Aí Deus disse: eu não vou ficar aqui não no céu. A reunião foi tão gostosa, o culto foi tão gostoso no monte, que o pai disse: eu não vou ficar aqui no céu não, eu vou descer. Aí o Espírito Santo disse: eu também não vou ficar. O Espírito Santo disse: eu vou para aquela reunião. Aí a Bíblia diz que baixou uma nuvem. Aleluia. Versículo 34, glória a Deus. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Pastor Isoldo, quem é essa nuvem que cobriu com a sombra? Ela está em Lucas 1, São Lucas já falou sobre ela no capítulo 1, versículo 35, quando o anjo Gabriel falou do Espírito Santo, o anjo Gabriel disse: Maria, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo. E o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Aquela nuvem que desceu foi o Espírito Santo. Irmão, um culto que está Jesus, um culto que desce o Espírito Santo na forma de nuvem. Aleluia. Aleluia. E o pai disse: eu não vou ficar aqui no céu, eu vou descer também. Versículo 35, por favor. Aleluia. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Um culto em que estava presente o Pai, em que estava presente o Filho e em que estava presente o Espírito Santo.
Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado. Aleluia. 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 A Ele ouvi. A Ele ouvi. Não é para ouvir a mais ninguém, é para ouvir somente a Jesus de Nazaré, é para ouvir somente a sua palavra. Glória, 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 glória. Mas eu tenho uma outra observação, eu vou terminar daqui para 9 horas. Aleluia. Eu tenho uma observação. Depois, que foi que aconteceu? Glória a Deus. Versículo 36, glória a Deus. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Repita. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Mais outra vez. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Mais uma vez. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Desapareceu Moisés. E desapareceu quem mais? Elias. Aleluia. Todo mundo vai desaparecer, mas Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nessa noite? Um dia vocês vão procurar o pastor Isvaldo e não vão achar. As gerações futuras procurarão o pastor Isvaldo, não vão achar. As gerações futuras procurarão o pastor Arnóbio, não vão achar. Mas o mesmo Jesus que está hoje, estará daqui a 50 anos. Estará daqui a 100 anos. Quem dá glória para este Jesus? Quem dá glória para este Jesus? Quem dá glória para este Jesus? Ficou Jesus só. Nós somos acessórios. Nós somos acessórios. Quem é a peça mais importante? Quem é a peça mais importante? Diga o nome da peça mais importante. Jesus. Nós somos retrovisores. Nós somos lameiras. Diga outro acessório do carro. Diga aí outro acessório do carro dos motoristas. Nós somos tapete. Nós somos acolchoados. Aleluia. Nós somos tudo que pode ser trocado. Mas o motor deste carro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 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 Eu vou fazer uma pergunta. Quem quer subir ao monte? Quem quer subir ao monte? Quem quer ver coisa do céu? Quem quer ver revelação do céu? Dê um glória para Jesus. Para encerrar, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Aleluia. Aleluia. Vocês sabem que Pedro, todos os apóstolos tiveram morte violenta. O único apóstolo que não teve morte violenta foi quem? João, evangelista. E Pedro estava para morrer. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, mas Eusébio de Cesareia, fidedigna testemunha da história, conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
Quero dizer uma coisa. Quem sobe ao monte recebe marcas que nunca mais se apagarão. Quem sobe ao monte recebe carimbo na alma. Hoje em dia o povo, todo mundo quer tatuagem. Eu não quero tatuagem no meu corpo, eu quero marcas na minha alma. Marcas na alma. Passaram-se 30 anos. Pedro agora já era velho. Pedro agora já não era mais o jovem do dia de Pentecoste. Já era um senhor maduro de 67 anos. Aleluia. Naquele tempo, quem vivia 67 anos, vivia muito. Pedro já tinha 67 anos. E agora o Espírito Santo diz: Pedro, escreva a sua última carta. Escreva a sua última carta, Pedro, porque você vai morrer. Eu pediria que todos abrissem a Bíblia na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Ele estava velho. Ele estava com 67 anos. Hoje se vive 80, se vive 90, se vive 100. Mas naquele tempo viver 67 anos era muito. E Pedro foi revelado que ia morrer. Olha o que foi que ele disse. 14, 1 e 14 de segunda carta de São Pedro. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro disse: meus irmãos, eu estou sabendo que brevemente eu vou deixar este tabernáculo. Qual era o tabernáculo que ele estava se referindo? Qual era o tabernáculo? O corpo. Em outras palavras, eu estou prestes a quê? A morrer. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia! Ele disse: mas eu quero deixar um legado para vocês. Eu quero deixar, antes de morrer, um legado para a igreja de Roma, e para a igreja de Rio Largo, e para a igreja de Alagoas. Versículo de número 15. Mas também eu procurei em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Pedro disse: eu vou morrer, mas eu quero que vocês, depois da minha morte, tenham uma lembrança. Depois da minha morte, vocês tenham uma segurança espiritual. A nossa fé não é baseada em mito. A nossa fé não é baseada em fábula. Aleluia! A nossa fé não é baseada em lenda. A nossa fé é baseada em fatos históricos. Pedro disse: eu vou morrer, mas eu quero dizer a vocês, antes de eu morrer, eu quero contar para vocês que eu vou partir, mas eu quero que vocês tenham lembrança, depois da minha morte, destas coisas. Versículo 16. Que coisas, São Pedro? Que coisas, Pedro? Versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro disse: irmão, vocês fiquem firmes. Vocês fiquem crentes, eu vou morrer. Deus já me revelou que Nero vai me matar. Deus já me revelou que eu vou ser crucificado. Mas Deus manda dizer a vocês: fiquem firmes, porque a fé de vocês não está baseada em fábulas. Leia de novo esse versículo.
porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro disse: irmão, o Jesus que vocês creem não é um qualquer não. O Jesus que vocês creem, o Jesus que nós pregamos para vocês, não é um qualquer não, porque eu vi a sua glória, eu vi a sua majestade. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Oh, aleluia! Pedro disse: meus irmãos, a pregação do Evangelho não é fábula, a pregação do Evangelho não é mito, a pregação do Evangelho não é lenda. O Jesus que vocês creem não é mito, não é lenda, porque eu estava com ele no monte. Já faz mais de 30 anos, mas está na minha alma, eu nunca esqueci. Quando a nuvem baixou, eu nunca esqueci. Quando eu vi o rosto dele brilhando como o sol, eu nunca esqueci. Quando eu vi as vestes dele mais branca do que a neve, e a nuvem baixou, a nuvem desceu, e de dentro da nuvem o Pai falou: este é Meu filho amado. meu filho amado. Aleluia! Eu vi, leia na NVI. Eu vi, não foi lenda, não foi mito, não foi fábula, não foi conversa fiada. Eu estava com ele no monte. Louvado seja Deus para sempre. Eu estava com ele no monte, e eu vi quando a nuvem baixou, e eu vi quando o Pai falou: este é o meu filho amado. Está gravado. Eu gostaria de saber se essa igreja em Rio Largo, vocês têm alguma coisa gravada na alma. Aleluia! Vocês têm alguma coisa gravada no coração. Experiências com Deus, que ainda que queiram matar vocês, vocês dirão assim: eu não tenho medo não, porque eu sei o que foi que eu fiz. Eu já estive com Jesus no monte. Aleluia! Jesus já me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Jesus já falou comigo em profecia. Jesus já me deu revelação. Jesus já usou vaso para mim. Eu já estive em culto de fogo. Eu já estive em culto de poder. Eu já estive em culto que a nuvem baixou. Eu quero contar para vocês que eu vi, por misericórdia de Deus, sem nenhum merecimento, pela graça de Deus. Deus já me deu a graça de ver essa nuvem 2 vezes apenas. Eu tenho 43 anos de crente, e eu vi essa nuvem 2 vezes. A primeira vez eu era novo convertido, em Palmeira dos Índios, num culto de mocidade. O pastor Benedito Alves Nicásio, o pastor Beni, deu a oportunidade à banda. E a banda não era de uma vida tão consagrada, como quase todos os lugares. Mas porque isso não é merecimento, é graça. É por causa do Filho. Quando a banda começou a tocar o hino 316, saindo do Egito, em busca
de Sião. Quem conhece esse hino, Saindo do Egito em Busca de Sião? É um hino pouco cantado hoje. Saindo do Egito em busca de Sião, meu Salvador guiou-me com a sua forte mão. Naquela hora eu estava do outro lado da banda, que eu não era músico, eu estava do outro lado da banda, e eu vi quando de dentro dos instrumentos começaram a formar uma nuvem. E naquela noite o culto não terminou, porque Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo. Passaram-se quase 10 anos. Passaram-se quase 10 anos e eu estava no Pinheiro em uma festa de mocidade, quando o pregador de Recife pregava naquela noite, e no meio da pregação ele estatelou-se e não pôde falar mais nada, e a nuvem de Deus baixou e eu vi. E a nuvem invadiu a casa. E naquela noite o Senhor batizou dezenas no Espírito Santo. O merecimento meu era pouco, e de lá para cá ficou menos, que nunca mais eu vi. Aleluia. 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 Mas eu acredito que antes da volta de Jesus, essa nuvem vai baixar outra vez na igreja. Quem acredita que esta nuvem ainda baixa? Quem acredita que esta nuvem ainda baixa? Dê glória para Jesus mais forte nesta noite. E quando esta nuvem baixar, você vai dizer: a minha fé não é baseada em fábulas. A minha fé não é baseada em lendas. A minha fé não é baseada em mito, porque eu mesmo vi a sua majestade. Eu mesmo vi a sua glória. Nós estamos, pastor Arnóbio, em uma geração que precisa ver a glória de Deus, porque grande perseguição vem por aí. O rei Nero está voltando, o espírito de Nero está voltando, e a igreja precisa enfrentar o rei Nero dizendo: eu vi a glória de Jesus. Eu vi a glória de Jesus. Eu vi a glória de Jesus. Aleluia. 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 O que mantém o crente de pé é ele ver a glória de Deus, é ele ter experiência com Deus, é ele ter comunhão com Deus, é ele ter revelação de Deus, é ele ver coisa que os outros não veem. E os que ficaram embaixo viram? Os que ficaram embaixo viram? Só viu quem subiu ao monte. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 A glória para Jesus mais forte nesta noite. Levante a mão e dê um glória para Jesus mais forte nesta noite. Quem acredita que a nuvem ainda baixa? Baixa ou não baixa, igreja? A nuvem baixa. Novos convertidos, vocês precisam ter experiências com Deus. Quando vocês tiverem uma experiência com Deus, ainda que venha Nero para matar vocês, crucificados, vocês vão dizer: a minha vida espiritual não é baseada em fábulas. A minha vida espiritual é baseada em fatos. Na igreja que eu congrego, a glória de Deus aparece. Aleluia. Irmão, vocês trouxeram alguém que não é crente? Trouxeram alguém que não é crente?